Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e neste momento iniciaremos nossas aulas de atualidades, que é um tema frequentemente abordado nos pré-vestibulares mais concorridos aí do país e principalmente nas provas do Enem. Na aula de hoje falaremos sobre a nova ordem mundial e sobre a globalização, assuntos esses que, para serem entendidos, é importante falarmos em rápidas palavras sobre como a sociedade atravessou aí os últimos séculos. Ao falarmos de nova ordem mundial, é importante também o aluno entender que trata-se de um momento em que o mundo passou a ser influenciado principalmente por um único país considerado a grande potência, do ponto de vista econômico, político, militar e outras áreas. Isso não quer dizer que existe apenas uma potência, mas que existe um país à frente dos outros nessas áreas citadas. Daí podemos dizer que a nova ordem mundial é a expressão usada como marco histórico do domínio mundial de uma única nação como potência político-econômica à frente de outras potências menores que possuem também alguma influência no mercado, na política, na sociedade, embora de forma mais singela. Bem, ao falarmos disto, é bom lembrarmos rapidamente de alguns fatos importantes que aconteceram desde o início da Era Moderna, lá no final do século XV. Assim, apresentamos a primeira característica desta fase da nossa história, que é o dinamismo da sociedade na Era Moderna. Bom, nesse momento, com o advento da Era Moderna, a partir das grandes navegações, do surgimento dos Estados Nacionais e da imprensa, as sociedades estão constantemente se modificando e recebendo influência da economia, da política e da religião. E ao falarmos de nova ordem mundial, é importante também o aluno entender que trata-se de um momento em que o mundo passou a ser influenciado principalmente por um único país considerado a grande potência, do ponto de vista econômico, político, militar e outras áreas. Mas lembre-se, isso não quer dizer que existe apenas uma potência, mas que existe um país à frente de outros nessas áreas citadas. Daí podemos dizer que a nova ordem mundial é a expressão usada como marco histórico do domínio mundial de uma única nação como potência político-econômica à frente aí, de outras potências menores que possuem também alguma influência no mercado, na política, na sociedade, embora de forma singela. Bem, ao falarmos disto, é importante lembrarmos rapidamente de alguns fatos importantes que aconteceram aí desde o início da Era Moderna, lá no final do século XV. Assim apresentamos a primeira característica desta fase da nossa história, que é o dinamismo da sociedade na Era Moderna. Bom, nesse momento, com o advento aí da Era Moderna, a partir das grandes navegações, do surgimento dos Estados Nacionais e da imprensa, as sociedades estão constantemente se modificando, recebendo aí influências da economia, da política, da religião, por exemplo, de forma que o modo de viver de cada região é envolvido aí pelo dinamismo dessas áreas de estudo. Fala-se dinamismo porque estas áreas, embora possuam suas peculiaridades, são interdependentes entre elas, sob uma visão global de como o sistema capitalista se desenvolveu, bem como sua ascensão e possível decadência. Vamos ver a seguir um pouco de como, por volta do ano 1500, o mundo já se transformava em várias áreas de influência e domínio. Observe o mapa. Neste mapa, verificamos na primeira área destacada o continente europeu, que foi a região do mundo onde iniciaram as primeiras viagens pelo mundo com propósitos comerciais ou pelo interesse de desbravar outras regiões, conhecer o mundo de modo geral, etc. A segunda área destacada mostra as regiões encontradas nessas expedições marítimas, como o nosso Brasil, por exemplo. Bom, a segunda característica da Era Moderna é o desenvolvimento do capitalismo, no qual percebemos que do século XIX em diante, o mundo tem sido influenciado aí, pelo modo de vida capitalista, em que a acumulação de capital tornou-se o principal objetivo desse sistema econômico. Após o término da Segunda Guerra Mundial, verificamos que o mundo foi dividido sob a influência de duas grandes potências, que são os Estados Unidos da América e a extinta União Soviética. Bom, durante as décadas de 50, 60 e 70, dois países influenciaram o mundo, seja do ponto de vista econômico, político ou até mesmo ideológico. Esta fase ficou conhecida como Guerra Fria, pois o conflito entre as duas grandes potências era apenas ideológico e não armado.
Entretanto, com a supremacia estadunidense a partir de meados dos anos 80 e o enfraquecimento das políticas do bloco socialista, principalmente após a queda do Muro de Berlim em 1989 e da dissolução aí da União Soviética em 1991, o mundo passou a ser controlado nas mãos de uma única nação, da chamada Nova Ordem Mundial, na qual os Estados Unidos da América ditavam as regras do jogo e se consagravam aí como a superpotência que definiria a economia, a política, o modo de viver e, por que não dizer, toda a cultura do mundo moderno se viu grandemente influenciada por esse país. Aliás, até mesmo a arte manifestou seu olhar sobre o sistema vigente. A indústria cinematográfica abordou em sua melhor época no curta-metragem Tempos Modernos, dirigido e protagonizado por Charles Chaplin, em 1936. Esse filme é um bom exemplo de como a sociedade entendia o sistema capitalista na primeira metade do século XX. Trata-se de uma denúncia sarcástica dos métodos de produção industrial na sociedade capitalista. O indivíduo, escravo do ritmo das máquinas, acaba por perder a sua personalidade, transformando assim numa máquina. Neste universo desumano, o único lugar que permite recuperar a paz é a prisão. Bom, vejamos aí uma imagem do filme Tempos Modernos. Outra característica marcante é a fase que se passou no final do século XX. É bom lembrar que nos últimos 20 anos do século XX, vários acontecimentos consolidaram a predominância dos Estados Unidos da América na linha de frente da política, da economia e da cultura de um modo geral, como já foi falado. Sobretudo por causa do enfraquecimento dos seus oponentes, que eram aí, os países de frente socialista. Bem, a queda do Muro de Berlim tornou-se um marco da decadência socialista, uma vez que o povo alemão era dividido em duas zonas de influência das duas grandes potências vigentes. Bom, a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã eram os dois países que dividiam o povo germânico nas ideologias soviética e estadunidense, respectivamente. E com a queda do muro, a antiga República Federal Alemã se tornou totalmente capitalista e, aliás, um dos países mais desenvolvidos do mundo atual. Observe a imagem aí do Muro de Berlim. Com relação à União Soviética como potência socialista, ela fragmentava-se em seus domínios ideológicos devido a diversos fatores, abrindo espaço aí, para que os Estados Unidos tomassem a frente da política mundial. E a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em várias outras nações se deu a partir do final da década de 80, quando, por exemplo, ocorreu aí a redução das despesas militares, a democratização progressiva do regime e também a introdução de uma maior transparência da informação em todas as áreas. Acompanhe comigo como era a União Soviética antes e depois da separação em vários países soviéticos. Repare que os objetivos da chamada perestroika, que era aí a política de reestruturação econômica, esses objetivos não puderam ser implementados num país habituado aí àquela rigidez organizacional e à falta absoluta de liberdades. Além do mais, a luta pelo poder político conduziu a um golpe de Estado fracassado que ocorreu contra o próprio Mikhail Gorbachev em agosto de 1991 e ocorreu aí a dissolução da União Soviética em dezembro daquele mesmo ano. O colapso da União Soviética pôs ponto final à Guerra Fria e iniciou assim uma nova era de relações internacionais. Por fim, a nova ordem mundial chega ao seu final quando ocorre aí o declínio da supremacia estadunidense. Bom, embora os Estados Unidos ainda sejam a maior potência econômica, há de se considerar que muitos estudiosos de política internacional entendem aí que é o início do fim dessa hegemonia. E os fracassos das políticas de apaziguamento de alguns conflitos internacionais que vários presidentes estadunidenses obtiveram foram uma amostra aí, da fragilidade ideológica daquele país. De fato, observe aí fatores destacados nas imagens.
Nesta imagem vemos aí os conflitos entre palestinos e israelenses no Oriente Médio, que ainda não acabaram. Nesta próxima imagem, vemos aí que Cuba continuou sendo um resquício do socialismo, mesmo que isolado, e embora também aí o ex-presidente Fidel Castro já tenha aí saído de cena aí como presidente da nação. Nessa próxima imagem, vemos aí também a questão da China, que continua crescendo como economia no cenário mundial. E nesta imagem, vemos agora a questão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que embora sejam aí países que descendam de uma mesma origem, de um mesmo povo, sabemos também que são consideradas irmãs inimigas, visto aí a quantidade de conflitos que não cessam de acontecer naquela região. Muito embora aí a política internacional acredite que com a morte aí de Kim Jong-il, que era o presidente, então, até dezembro era o presidente aí da Coreia do Norte, acredita-se com a morte dele e agora a posse do filho dele como presidente da Coreia do Norte, existe aí a crença de que esse país possa iniciar ali uma conciliação com a Coreia do Sul. Por fim, esta imagem agora, que muitos de nós recordamos, porque assistimos pela televisão até mesmo as imagens ao vivo, digamos, os Estados Unidos demonstraram aí a sua fragilidade naqueles atentados que ocorreram ali em 11 de setembro do ano 2001. Bom, pessoal, assim encerramos aí este primeiro bloco de nossa aula abordando aí assuntos relevantes sobre a nova ordem mundial. Agora, e sobre a globalização? O que podemos falar sobre este assunto tão presente nos nossos dias? Bom, em termos econômicos, a globalização é a internacionalização do capitalismo moderno. Contudo, abrange múltiplos aspectos que superam aí o estreitamento econômico, a política, a ecologia, a arte e a tecnologia, por exemplo. A globalização também é entendida como o conjunto de processos ou realidades cujas consequências se manifestam em todo o mundo. Este constitui, assim, um único espaço. Como resultado, aparece aí uma tomada de consciência de que o volume de interações e a velocidade de transmissão tem influência na totalidade do planeta. Com relação ao meio ambiente, bem, o impacto da globalização sobre a natureza é importante, pois a exploração em massa de recursos naturais em escala mundial levanta a questão do seu esgotamento, né? A emissão aí de gases produzidos pelas indústrias e pelos veículos e o lançamento descontrolado de resíduos no mar e nos rios poluem aí os ecossistemas. E tem também a questão do processo de desmatamento que favorece aí a erosão do solo e, por sua vez, altera o clima. Deste modo, as consequências ambientais da globalização são a poluição de solo, da água e do ar, a redução aí de camadas, da camada de ozônio e o aquecimento da atmosfera e o aumento aí do nível do mar. Veja esta imagem. Esses fenômenos estão sendo aí abordados em convenções e acordos de âmbito mundial. É o caso aí da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que foi realizada em Nova York em 1992, e também do Protocolo de Quioto, assinado em 1997 por 84 países. Lembrando aí que o Protocolo de Quioto frequentemente cai em vestibulares. E esse protocolo estabeleceu aí uma taxa limite de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera por cada país. E assim, os efeitos das mudanças climáticas provocam inundações em grandes superfícies do planeta, aumentando ali a frequência das tempestades e das secas, e aceleram assim a extinção de algumas espécies. Um outro aspecto da globalização é a redução do espaço e do tempo. Vejam só, o aumento das infraestruturas e as inovações nos meios de transporte geraram um alto grau de mobilidade das pessoas e dos bens. Consequentemente,
cresceram assim o volume e a rapidez de transporte de objetos, pessoas, informações e que tem contribuído ali para consolidar o processo de globalização, favorecendo assim o comércio e o turismo em grandes escalas. E também o caso das novas tecnologias de informação e da comunicação produziram aí mudanças qualitativas na capacidade de comunicação à distância e de transmissão de informação. Você se lembra aí daquelas repetidas letras www, que significa ali World Wide Web? Pois é, a internet e o correio eletrônico, que é o e-mail, tornaram-se uma rede planetária de fácil uso aí, de todas as pessoas, permitindo assim a transferência simultânea de palavras, números, imagens e sons entre dois pontos quaisquer aí, do mundo. Assim, ocorre uma interação em tempo real. Observe essa imagem. Bom, pessoal, no entanto, é importante aí observar que a internet não resolve a questão da exclusão dos países pobres, países que não têm infraestrutura de telecomunicações ou meios aí necessários para o acesso à rede. E, de fato, a distribuição geográfica de número de usuários aí de internet ao redor do mundo é extremamente desigual. Né? Embora hajam regiões como a América Latina, onde o acesso à internet cresce fortemente, outras áreas geopolíticas continuam aí a apresentar uma taxa muito baixa, que é o caso, por exemplo, da África, da Ásia. Veja esta imagem. Observe, pessoal, que neste mapa aí existe ali uma grande diferença ali nesse hemisfério norte do mapa, onde concentramos ali no canto esquerdo aí do nosso quadro a região dos Estados Unidos e no canto central, na parte de cima aí, vemos a parte da Europa. E repare como é concentrado ali o acesso da internet nessa região. Em contrapartida, no hemisfério sul, vemos ali a parte da América Latina, a África e regiões até mesmo da Oceania, onde tem um valor bem menor de usuários da internet. Existe também, pessoal, o aspecto da ideologia da globalização. Nesse aspecto, percebemos aí o fenômeno da globalização que baseia-se em aspectos econômicos e políticos relacionados aos princípios ideológicos do neoliberalismo. É o caso, por exemplo, do estímulo à desregulamentação dos mercados, da privatização das empresas públicas, da redução aí da influência do poder público na economia, que é o movimento neoliberal, e também da livre circulação de capitais e do impulso ao livre comércio. E esses elementos geram riquezas. E temos aí organismos internacionais que controlam a doutrina econômica, que é o caso do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e do BIRD, que é o Banco Mundial. E o apogeu aí do pensamento econômico e político neoliberal tem as suas origens no fracasso do modelo comunista após aí a queda do Muro de Berlim em 89, como já foi falado, e também que acabou culminando aí na fragmentação da União Soviética em 91, conforme já foi falado. Veja esta charge. Bom, além do mais, pessoal, os defensores aí da globalização afirmam que o livre comércio gera riquezas, causando um crescimento da economia mundial que facilita o intercâmbio aí, de tecnologia. Segundo esta tese, o crescimento econômico permite melhorar aí, a educação e a saúde públicas, por exemplo. E um outro argumento a favor aí, do processo de globalização é o caso dos países do Sudeste Asiático, conhecidos como tigres asiáticos. Com efeito, esses países atingiram uma notável prosperidade aí, por meio da aplicação de políticas econômicas que combinavam aí o desenvolvimento comercial, a flexibilidade trabalhista, a questão da educação também, que influenciaram bastante o desenvolvimento desses países, e também a alta produtividade deles. Veja o mapa a seguir. É importante também falar, pessoal, da globalização econômica. Ela se manifesta simultaneamente em diversos campos da economia, nas finanças, no comércio, na produção e também na demanda.
o liberalismo é a base ideológica da globalização. Defende o estímulo do livre comércio como elemento gerador aí, de riquezas. Lembrando aí também que o neoliberalismo defende a não intervenção do Estado na economia. Vamos ver aqui adiante quais são as vantagens aí do liberalismo com relação aí à intervenção estatal na economia. Bem, por um lado, existe a globalização das finanças, que é notória na livre circulação aí de capitais entre países e na existência de mercados financeiros integrados e interligados por meio da internet. A facilidade e a liberdade dos agentes econômicos para mover capitais e fazer investimentos financeiros em tempo real nas bolsas internacionais geram uma grande dependência aí entre todos os mercados financeiros do mundo. Existe também, pessoal, uma internacionalização das movimentações financeiras e as cotações aí das bolsas de valores dos diferentes mercados são transmitidas de um país para o outro com uma grande velocidade, produzindo assim o chamado efeito dominó. Da mesma forma, é importante falar que ocorre também a globalização do comércio, que causa um aumento constante dos intercâmbios comerciais de bens e serviços entre países, devido aí à redução das barreiras protecionistas no comércio, como as taxas de importação, por exemplo. Observa-se que na liberalização aí do comércio internacional, os países não partem de uma mesma situação econômica. Em alguns, a abertura do comércio exterior provocou a falência de muitas empresas nacionais, que não puderam competir com as estrangeiras. Em outros casos, abriram-se novos mercados e possibilidades para o crescimento aí, das empresas nacionais. Por exemplo, com a abertura de comércio internacional, um produto importado pode chegar aqui no nosso país com um valor bem menor que o produto fabricado por nós brasileiros. E muitas vezes esse produto internacional, inclusive, é até de melhor qualidade. E assim ocorre com o tempo a falência dessas empresas aí que não conseguirem competir, sejam elas particulares ou privadas. Bem, pessoal, por outro lado também existe aí a globalização da produção, em que o processo de produção de uma empresa consiste na utilização de recursos materiais para transformá-los num produto final a partir da aplicação de uma determinada tecnologia e de mão de obra. A globalização implica, dessa forma, a fragmentação do processo produtivo em vários subprocessos distribuídos por todo o mundo, em diferentes centros de produção, segundo aí critérios de rentabilidade. Por exemplo, uma empresa que produz computadores, ela pode fabricar os circuitos na Índia, fabricar os discos rígidos na Coreia, por outro lado, fabricar os monitores na Tailândia e os teclados aqui no Brasil e os processadores no Canadá. E assim, uma fábrica em um outro país reúne, digamos, todas essas peças para distribuir o produto final para o mundo inteiro. E assim, as grandes empresas tendem a instalar as suas fábricas nos países onde o custo da mão de obra aí é mais baixo. Assim, há uma transnacionalização da produção de mercadorias. E ainda temos aí a globalização da demanda, que implica a existência de modelos e normas de consumo homogêneos numa escala mundial. Produz-se, assim, uma mundialização dos padrões de consumo e de mercadorias, o que estimula o crescimento aí do comércio, da internacionalização da produção e, consequentemente, do grau de globalização econômica. Bom, o último aspecto aí a abordar, pessoal, é sobre o movimento anti-globalização, que, por sua vez, é formado aí por dezenas de grupos e organizações não governamentais diferentes países. São sindicatos, ecologistas, pacifistas, intelectuais, movimentos e grupos culturais, grupos de reivindicação dos direitos aí, dos indígenas e etc. Eles têm em comum a rejeição aí do modelo econômico neoliberal.
e acusam este modelo de aumentar as desigualdades sociais e as diferenças aí entre os países ricos e os países pobres, e também de não respeitar aí, o meio ambiente. Nessas manifestações, existe aí uma espécie de movimento de base social. E este movimento começou a ser conhecido principalmente a partir de novembro de 1999, quando em Seattle, uma cidade dos Estados Unidos, cerca de 50 mil manifestantes interromperam a reunião que ocorria lá da Organização Mundial de Comércio, a OMC. Houveram outras grandes manifestações em várias cidades, onde se realizaram aí fóruns de organizações econômicas internacionais, como as conferências aí do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, conforme já falado. Vejam esta imagem. Nela vemos aí algumas manifestações contra a globalização. E existe uma reorientação da globalização. E nesse momento, junto aí com os efeitos benéficos da globalização, principalmente nas comunicações, o movimento anti-globalização tem um certo medo do aumento das desigualdades econômicas e sociais. Desse jeito, existem aí regiões sem interesse para os investidores. Não há uma mundialização total dos intercâmbios, mesmo porque as diferenças entre países ricos e pobres têm aumentado, né? Bom, o movimento anti-globalização defende, assim, a aplicação da globalização na esfera política, com a implantação aí de democracia participativa e nos direitos humanos, além de defender uma organização das Nações Unidas mais igualitária nas suas decisões. Alerta também sobre os perigos aí da globalização econômica, que ultrapassa muitas vezes o poder dos governos perante aí, os especuladores internacionais. Bom, finalizando, para compreender a globalização, deve-se analisar um conceito, tipo de efeito colateral. Pois a intervenção aí de um Estado na sua economia, ela justifica-se quando são produzidas alterações que não eram desejadas. Ou seja, o Estado deveria interferir somente quando as coisas dão errado, digamos, no processo produtivo. Como, por exemplo, quando ocorre corrupção. Bom, pessoal, assim encerramos nosso primeiro encontro de atualidades. E sobre esses dois assuntos que falei, sobre a nova ordem mundial e sobre a globalização, eu gostaria de recomendar dois filmes para que você possa assistir e se inteirar melhor desses assuntos. Sobre a nova ordem mundial e a questão da Guerra Fria, que abordei naquele primeiro tema, eu sugiro o filme Adeus Lenin, que é do diretor Wolfgang Becker. Vejam a imagem aí que temos da capa do filme. E sobre a globalização, eu sugiro o filme Antes que o Mundo Acabe, que é um filme muito bonito, que por sua vez foi dirigido por Ana Luísa Azevedo. Veja aí a imagem da capa deste filme. Então, pessoal, bom estudo a todos e até a próxima aula.